Agora, o tempo que você gastar assistindo um filme, gasta também com a Bíblia, para pelo menos equilibrar. Porque você fica 1 hora por dia assistindo série e você faz um culto de 5 minutos, tá meio desequilibrado o trem. Entendeu? Então, assim, eu não sou contra nada de... Ai, você é contra... Não sou contra. Em absoluto. Eu só acho que, já que a gente está indo para o céu, o objetivo é ir para o céu, você é cristão, por isso vocês estão sábado à tarde ouvindo essa mulher aqui. Poxa, se você quer ir para o céu, pelo menos se alimente das coisas do céu. Porque se você fica só consumindo esse material midiático, que tem uma agenda que Satanás domina muito bem, a gente sabe disso, se você só fica ali, desiste então do céu, porque assim, ó, vai ser boring pra caramba ir para lá. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre conteúdo. Eu comecei a contar para vocês por que eu queria ser escritora. E há muito tempo, uma coisa tem me incomodado muito. Em 2006, eu comecei a fazer um mestrado na Federal de Santa Catarina, em História. E o assunto que eu queria pesquisar era outro completamente diferente, mas para eu entrar na universidade, você meio que tem que ceder, quem aqui estuda sabe disso, aos orientadores. E a minha orientadora estava fazendo uma pesquisa sobre o conceito de gênero nas revistas femininas da década de 70 e 80. Então, eu tive que pesquisar revistas como Cláudia, Marie Claire, Nova, essas revistas femininas, e como o conceito de gênero e trabalho vinha sendo abordado nessas revistas na década de 70 e 80. O que parecia um assunto chatíssimo, acabou se revelando uma super fonte de interesse para mim, que é como as mulheres são vistas, como elas se veem e como elas se vendem, de acordo com a mídia. E a gente pensa, mas é um assunto só de mulher? Não, tem tudo a ver com homem, né? Porque se o homem gosta de mulher, e mesmo os que não gostam, tem a ver, porque tem uma relação direta entre mercado, e, enfim, tem a ver como a mulher se comporta hoje, ela vem se comportando nos últimos 50 anos. E por ter que fazer obrigada essa pesquisa, eu acabei tendo que ler muita coisa disso e me interessei pelo assunto. E me interessei, sobretudo, com o que acontece dentro da nossa igreja, como conceitos como feminismo, sexualidade e conteúdo de forma geral são recebidos pela gente, porque a gente se acha muito protegido. A gente pensa, é porque eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, estou protegido. E não está coisa nenhuma. Aliás, é muito pelo contrário, né? Tem gente que pergunta, por que jovens cristãos engravidam, né, quando fazem sexo, de fora não? Porque os de dentro não estavam pensando em fazer. Aí não tem camisinha, não toma anticoncepcional, entendeu? Não tem uma precaução. Por isso que engravida mais. Tem um pastor aqui, americano, que fala isso. Parece que o índice de jovens engravidados é maior entre os cristãos do que os não cristãos. Tem a ver como a gente encara o perigo. E com a mídia, a mesma coisa. A gente acha que está protegido porque é crente, porque lê a Bíblia, mas a gente, por não conhecer tão bem as armas do inimigo, e ele é muito astuto, e ele tem várias maneiras de pegar você, a gente acaba ficando muito à mercê. E uma das coisas que vem moldando o comportamento feminino e familiar nos últimos anos são as revistas. São as revistas e são os dramas. Filmes, novela. Como eu falei para vocês, eu gostava muito de novela. Gosto muito de novela. Eu não assisto, mas eu gosto. E primeiro a gente tem que assumir o perigo para poder evitá-lo, né? Nem alcoólico, você sabe que o seu problema é cachaça. Então não chega perto da cachaça, ué. Então, meu problema é novela. Como eu disse, eu comecei a assistir essa novela, Que Rei Sou Eu, quando eu era criança ainda, não me lembro a idade, mas eu achava aquilo incrível. Minha mãe me pegou um dia vendo isso na casa da minha tia, porque na minha casa só foi ter televisão quando eu tinha tipo uns 7, 8 anos. E eu ficava fascinada com aquelas histórias, aquela coisa toda. Só que não dava para assistir na minha casa. Minha mãe não deixava, crente, aquela coisa, né? Aí eu ficava falando, vou ter que dar um jeito de assistir novela. Aí teve uma época, que eu tinha mais ou menos uns 10 anos, estava passando uma novela dos vampiros, que tinha a Natasha Vamp, né? O povo aqui, tudo noveleiro também, né? Vamos orar, gente. Aí, passando essa novela. E eu fiquei encantada com a tal da Natasha, porque ela tinha um cabelão comprido e eu tinha também cabelão. Se bem que tá quase comprido de novo o meu, mas eu tinha cabelãozão. E eu achava massa, porque negócio, né? Porque a gente se encanta com as trevas, que é uma coisa, né? O diabo... É assim, o pastor fica pregando a semana inteira sobre milagres de Jesus aqui, né? Aí uma pessoa fica possessa, fica todo mundo convertido na mesma hora, né? É incrível. Mas, enfim, abafa.
Aí eu fiquei encantada por essa novela. Mas imagina, se minha mãe não deixava eu assistir a de Rei, ia deixar eu assistir de Vamp. Nunca, né? Aí eu descobri uma estratégia, eu fui para casa da minha tia. Tinha uma tia que era vizinha, ela era noveleira, assim, sabe? Todo mundo deixava, ela e minha outra tia, irmã dela, se reuniam assistir novela. E tinha reprise nessa época, que eu acho que é 5 da tarde, que a Globo, 3 da tarde. Não era Vale a Pena Ver de Novo. Teve uma época que tinha uma reprise às 5 da tarde, assim, porque não tinha Malhação ainda naquela época. Malhação começou quando eu tinha 12 anos. Eu me lembro bem, porque também era proibido de assistir, mas eu dava um jeito. Aí começaram a botar essa novela na reprise, das 5 da tarde. Eu chegava da escola por volta das 3, que a gente ficava horário estendido na escola, e eu falava para minha mãe, eu vou lá na casa da tia. Porque ia começar, eu vi nos anúncios durante o Jornal Nacional que ia começar toda a novela, eu morrendo de vontade de assistir. Aí eu fui na segunda, fui na terça, fui na quarta. Na quinta, minha mãe achou estranho. Ela nem gosta das tia, que ela tá lá todo dia. Aí minha mãe um dia, mãe tem um negócio que é uma antena especial que Deus pôs, coisa, né, difícil de entender as mães, assim. Eu fico esperando a hora de eu ser mãe para eu entender o que é, né, que é uma visão que dão para elas, eu não sei. Sei que minha mãe, de repente, no segundo bloco da novela, eu me lembro como se fosse hoje, assim, estava acontecendo um negócio mó legal, porque o cara lá, que era o Ney da Torraca, era um vampirão, assim, e ele ia ressuscitar alguém lá no caixão, e tá, aquela cena, aquela tensão, esperando, assim, eu sentadinha no chão, tá, daqui a pouco entra minha mãe, abre a porta. Eu lembro que a primeira reação que eu tive, assim, se ela vai ver, eu lasquei, eu vou apanhar. Eu fechei o olho. Porque sabe que quando a gente não vê as coisas, a gente pensa que ninguém está vendo a gente também, entendeu? Sabe que tem um estudo sobre isso, eu conto isso no livro. Mas, enfim. Aí eu fechei o olho. Pensei, ela não vai me ver, e ela vai pensar que eu não estou vendo. Não é comigo. Ligou a TV. Eu fui para casa, eu vi aquele sermão, que aquilo era do capeta, e papapá, e no meu coração eu botei, que eu falei assim, um dia eu vou ser maior de idade e eu vou assistir novela. Botei no coração. E tentava assistir. Teve uma época que passava uma novela no SBT que chamava... Que eu lembro da música, assim, que eu tinha um radinho, descobri 87.5, passava, roubava o sinal da TV, aí passava no rádio. Eu ia dormindo, ouvindo... Usurpadora... Isso... Vocês lembram, né? Jesus, vamos orar. Pastor, vamos fazer uma semana especial de oração aqui? Aí... Ai, gente, vocês me dão uma licencinha que o sapato tá me matando. Obrigada. Aí eu ia dormir ouvindo essa novela, imaginando a cena assim, da Paulina e da Paola. E não podia assistir, isso eu tinha uns 16, 17. Eu falei, não, eu vou ser maior de idade e eu vou assistir novela e vou dizer para minha mãe, eu vou assistir, eu mando em mim, porque a gente pensa que quando a gente tem 18 a gente faz alguma coisa na vida, né? Eu continuo morando na casa dos pais, dependendo dos pais, mas a gente acha que é gente, né? Eu disse, não, se tiver 18 anos, eu vou assistir novela, vou mandar em mim, eu me governo. Aí eu continuei perseguindo as novelas, não conseguia, tá, mas daí eu fiz 18 anos e fui para o internato. Tipo, fui para o internato. Na minha época, hoje internato tem televisão, na minha época não tinha. Tinha um televisãozão só, que ficava no salão e só era ligado para assistir Fantástico, ou futebol, no caso dos meninos, ou Jornal Nacional. Eu acompanhava o Jornal Nacional para acompanhar a novela dos intervalos. Sabe o que eu ficava pensando? E hoje... A Isadora vai matar o fulano. E eu pensava, ai, meu Deus. Porque não tinha Globo... Eu não entendi porque você está rindo. Era assim que a gente fazia nesses tempos. Não tinha Globo.com, não tinha como você saber. Você tinha que comprar Tititi, mais TV, aquelas revistas, para você saber o que ia acontecer na novela da semana seguinte. Você vê que assim, o meu fascínio era pela história, era pelo roteiro. Eu já queria ser escritora. Mas aí eu ficava pensando, eu não achava, sinceramente, que novela fazia mal. Filme, essas coisas. Eu achava que era coisa de crente encasquetado. Sabe esses crentes assim? Eu achava que era coisa de crente, porque eu pensava, eu sou superior a isso. Tenho sucesso, sou uma pessoa pensante, né? Vou fazer faculdade. Porque tudo na minha vida era faculdade. Eu trocava uma lâmpada, lavava meu pai. Claro, eu fiz faculdade, né, amor? Eu lavava uma coisa bem lavada, fiz faculdade, né? Então virou um mantra lá na minha casa. Outro dia meu pai falou assim, nossa, filha, você está fritando ovo também. Ah, pai, fiz faculdade, né, amor? Até pós-graduação já fiz. Aí... eu continuei na minha cabeça que novela não era um problema. O problema era os burros que assistiam e não conseguiam interpretar, entendeu?
Aí eu falava assim, e aquela dificuldade do internato para assistir novela escondido, sabe? Traficava televisão, sabe? Eu botava antena, a pré para chegar, você tinha que esconder o bombril. Porque, nossa, era muito difícil. Aí eu dizia assim, eu vou sair desse internato. Eu vou ser maior de idade de verdade. Eu vou ter uma casa. E eu vou assistir novela, porque eu me governo. Aí os tempos se passaram. Eu casei, eu me formei, eu saí para ter uma casa. O problema foi que eu me casei com um... que lascou. Aí, o problema é que o menino, além de não gostar de televisão, odiava a novela e chegou para mim, olha a proposta do Indecente, né? Fábio, eu estava aqui pensando, eu acho que o nosso casamento seria muito melhor se a gente não tivesse televisão em casa, você não acha? Falei, nossa, moça, você pensou nisso sozinho? Fiquei assim, rolou uma crise no relacionamento. Eu acho ótimo, amor. Nossa, que ideia, né? Genial. Minha novela. Agora que era a hora. Eu não lembro que novela que passava nessa época, mas era alguma que eu queria assistir, com certeza. Aí eu não podia assistir novela. Gente, a gente ficou 4 anos sem televisão. Sério, eu sou casada há 10. Daí, no 4º ano, pro 5º, teve o Natal, que toda a família foi lá pra minha casa. A gente morava em Curitiba. E meu pai queria assistir Cidade Alerta. Ó, podridão, né? Queria assistir Cidade Alerta. E minha sogra queria ver TV e eles não tinham. Aí minha vizinha estava se mudando, estava indo para a Itália e estava vendendo a televisão dela por R$200. Aí meu pai e minha sogra se associaram, cada um deu 100 e compraram a televisão pra gente. Mas também no esquema do bombril, porque eu falei, eu não vou pagar a TV a cabo, né? Tipo, não posso assistir nada. Mas eu ainda achava que não tinha nada a ver esse negócio de novela. Filmes. Né? Eu ouvi o povo falar de filme, mensagem subliminar. Eu tenho problema com esse negócio de mensagem subliminar, hein? Muito problema. Bobagem, né? Mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Tecnicamente é uma bobagem, mas enfim. Mas eu tinha problema com isso, porque eu achava que era gente muito bitolada. Sabe, gente, assim? Aí um dia... Porque eu ficava apaixonada pelos personagens de novela, mas eu achava que estava tudo normal. Porque eu não vou fazer nada de errado, né? Tipo, Janequine, chorando, porque a menina raspou o cabelo tudo lá. Eu olhava... E ainda o povo dizia que ele era gay, falava absurdo, né? Aí você via aqueles... Não, e a crise que me deu, porque tem uma época que eu estava apaixonada pelo Rick Martin. Quando eu soube que ele era gay, assim, foi uma coisa assim, tipo traição. Falei, não, mentira. Você me fez apaixonar por você e você... Né? Eu fiquei mal. Aí eu assisti aquelas novelas e aquele texto... Porque novela é assim, ó. Filme, novela é assim, ó. A mulher tá brava. Né? Aconteceu alguma coisa, então ela fica brava. Quero mais saber de você, Carlos Henrique. Aí o cara chega, ele bate na porta, a porta não abre assim, pum, igual normal, né? A porta faz assim. Aí ele olha, ele sempre diz perfeito, velho. Assim, eu não posso viver sem você. Volta pra mim hoje, eu sou louco por você. Aí começa a ameaçar uma lágrima. Aí ele tá com uma flor. E o cara na novela, porque é uma coisa linda, assim, tipo, ele beija a mulher, ele pega no lugar certo, assim, tipo, na cintura, aí no cabelo, aí em slow motion, aí deita na cama. Aí corta a cena, acorda, ele tá fazendo carinho nela, porque ele não tem bafo, né? Ele acorda assim, e ele diz coisas lindas, porque mulher é cheia do trololó, né? A mulher é levada pelas orelhas, aquela coisa. Aí, só que depois, eu ficava pensando assim, porque eu ficava apaixonada. Eu lembro que eu tenho uma tia, ela falava assim, ai, desgosto que dá desse homem, do marido dela, no caso, né? A gente fica vendo essas coisas toda na televisão, aí tem que encarar, ela é baiana, tem que encarar a realidade. Esse homem fica peidando o dia inteiro dentro de casa. Aí não pode falar assim, né? Aí, porque ela achava que Janequine, tipo... Você acha? Aí, eu ficava fazendo, nossa, que burra, né? Ela mistura, assim, realidade com ficção, que nada a ver, né? Porque eu achava que ela não tinha feito faculdade, né? Eu tinha. Só que daí, eu tinha uma época que eu estava assistindo, eu sou viciada, ai, vou contar meus pecados tudo hoje? Eu tenho um problema sério com crime. CSI, Las Vegas. Eu era apaixonada pelo Greenson. Eu adoro investigação, sabe? Saber quem matou, a fibra do tapete que estava no nariz da menina e que eles descobriram quem foi o assassino. Adoro. Mas eu oro para Jesus me libertar. Esses dias me apresentaram uma série nova, estou em crise. Aí, eu gostava de assistir isso. E eu trabalhava na associação e eu vivia tendo que fazer horas extras, né? Normal, quem trabalha na igreja. E quando eu estava assim, muito boring à noite, assim, eu botava um CSI. Aí teve uma época que o personagem estava tendo uma crise de relacionamento lá. E eu fiquei mal, gente. Sofri. Não.
Isso que ele está passando por isso, ele não merece. E eu comecei a sofrer, só que eu achava que era normal eu sofrer pelos personagens, eu me apaixonar pelos personagens, porque afinal eu tinha feito faculdade. Mas, um belo dia, meu marido e eu, mais um casal de amigos, estávamos assistindo um filme, e ele sempre achou linda a Jennifer Aniston. Ele disse que parece comigo. Eu acho lindo, porque quando ele acha uma mulher bonita, ele fala assim, porque parece com você. Nossa, igual, amor. Né? Mas eu acho lindo. É uma mentira, mas eu acho lindo ele fazer esse esforço para eu não me sentir traída. Aí a gente estava assistindo esse filme com um casal de amigos, e o filme, assim, tudo direitinho, o filme, sabe? Não tinha nada de errado, era uma coisa assim que eles estavam tentando resgatar o casamento. Eu não lembro o nome do filme, mas eles estavam tentando resgatar o casamento. E tinha uma única cena no filme, que a miserável, com aquele corpo perfeito, aparece nua, andando, assim, tipo uma cena de, sei lá, 5 segundos. Só ela faz assim, peladona. Aí, o meu marido do meu lado olha pro o sofá era assim, né? Olha pro nosso amigo Beto, olha assim, eles riem, né? Do tipo assim, nossa, né? Óbvio que ela é gostosa. Tipo, o que eu podia fazer contra o fato, né? Vou impedir meu marido de fazer. Mas não é uma realidade. Mulheres, para de ficar tampando os olhos dos seus maridos, eles vão olhar. O importante é que eles não queiram ir com ela para outros lugares, entendeu? Vai olhar, uai. Mulher tem mania de, ai, não olha. Claro que vai olhar, ué. O menino tem o olho, testosterona, né? Vai olhar, vai achar bonita, tudo certo. O problema não é ficar pensando muito. Mas, enfim. Eles olharam e eu lembro que assim, eu senti profundamente traída. Poxa, era Jennifer Aniston, né, gente? Me senti profundamente traída. Magoada mesmo. Aí ele começou a rir de mim. Ele, Fábio, eu também fiz faculdade. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou assim, Fábio, é um filme. Eu falei, mas eu vi que você achou ela linda. E ele não podia mentir, né? Claro que ele achou ela linda, né? Ele, mas foi você que escolheu o filme, né? Adão, né? Adão vai lá e bota a culpa na Eva. A Eva fala, falei, mas você não podia ter olhado ele, mas veio de surpresa. E eu, mas você achou ela bonita, que eu sei. Gente, eu fiquei muito mal. Por 2 dias, não chora. Foi muito triste. Não ri, aliás. Foi muito triste. Aí, eu me dei conta nada. Ele que me deu um tapão no outro dia, não literal. Embora, às vezes, eu acho que ele tenha vontade. Mas ele virou e falou assim, você vive apaixonada pelo menino do CSI, aí eu não falo nada, zombando da minha dor. Não é igual. Ele, por que não? Porque não tinha mais argumento, porque ele também tinha feito faculdade. Eu falei, amor, eu não reclamo que você está me traindo, mas você também é apaixonada pelo cara. Foi uma triste realidade. Porque sabe o que acontece? Quando a gente começa a assistir muito esses romances e essas histórias, a gente take in grant nossa própria vida. Porque ela é mais interessante. Tipo, lá tem cor, tem vida. Sexo nos filmes. A gente é a coisa mais linda do mundo. Nem vou falar da vida real, que é muito melhor, mas não é daquele jeito, né? Você vê a mulher no filme, está sempre sexy, bonita, produzida e pronta para a realidade. O homem no filme sempre fala coisa linda, coisa... mas tem 70 caras escrevendo o texto dele. Você vai na novela, meu amor, Janequine, você acha que Janequine fala bonito daquele jeito? Aguinaldo Silva ganha R$900 mil por mês para escrever uma novela. E tem 50 colaboradores. Não é ele, não é real, mas eu pego aquilo de realidade para mim. E a minha vida real, bonita, linda que Deus deu, começa a ser menos importante. Começa a ficar sem sal. Porque pensa, meu marido é lindo, maravilhoso, perfeito. Mas de vez em quando... Ai, será que ele está assistindo isso ao vivo? Não, né? Que horas são lá na Inglaterra agora? Acho que não. De vez em quando dá uma roncadinha. Muito de vez em quando. Só quando está cansado. Mas daí, se eu pego como parâmetro sempre o Janequine, nossa, mas o meu ronca. Meu marido é lindo, carinhoso, perfeito, mas se um dia está de mau humor, eu vou pensar, ai, na novela é sempre lindo. Eu fico respirando, suspirando aquilo, porque eu não aguento lidar com a realidade. E essa realidade virtual, essa coisa bonita do virtual, deixa a gente embevecido, a gente fica meio bêbado. Isso tem a ver com química. Você olha aquilo, dá uma sensação de bem-estar, produz endorfina, né? Você fica bêbado com aquilo. Ai, bate o coração, daí você chora no filme, você fica apaixonado. Você fica sonhando com aquela coisa perfeita. Ah, se minha vida fosse assim. Mas a sua vida é. E a sua vida está passando na sua frente agora mesmo, dado por Deus. E você
valoriza ela como deveria, porque a tua realidade está baseada em filme, em novela, em romances. E eu comecei a realmente ficar preocupada com conteúdo, sabe? Do que a gente se absorve. Porque outro dia eu comentei com alguém que eu não ia em cinema, a pessoa ficou horrorizada. Um amigo meu que trabalha, todo mundo... Como você vai no cinema? Como é que você vai ter inspiração? Porque eu quase não vejo filmes. E a pessoa, assim, me achou a pessoa mais caô do mundo, assim, mais... Caô não, carola do mundo. E, tipo, eu não sou carola, né, gente? Vamos combinar, né? A pessoa, assim, me achou super, ultra, mega retrógrada. E ela foi perguntar, mas como... Você trabalha com roteiro, você tem que ter inspiração. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Pai da criatividade se chama Deus. Ele que deu criatividade para todo mundo. Né? Todo mundo tem um pouco, uns de menos, mais. Uns tem de menos para inventar a resposta, né, criativa, para dar desculpa para os outros. Falta um pouco de criatividade. Mas o pai da criatividade é Deus. Agora, eu vou perder 2 horas da minha vida assistindo um negócio que é mentira, que ele falou assim, mas por que você não vai no cinema? Eu falei, porque o problema para mim não é nem o cinema. O problema é o que eu vou comer lá dentro. Eu falei, porque, ó, se tiver espiritismo, já não dá para mim. Eu sou daquele tipo que vamos assistir o filme? Vamos. Tem espiritismo? Ah, não vou. Tem safadeza? Tem traição? Tem incitação a drogas, a violência, a bebida? Se tiver, eu não vou assistir. Mas, ai, Fábio, mas tudo tem isso hoje em dia. Beleza, tudo tem. Mas eu preciso me abastecer disso? Já está um sufoco levar uma vida espiritual normal. Já uma dificuldade de acordar e ler a Bíblia. Um sofrimento para orar. Salmo 102, 1 diz assim, ó, não poreis nada impuro diante dos seus olhos. Já está difícil, porque esse monte de outdoor, esse monte de mulher pelada andando por que lado. Aí isso eu já não posso evitar conscientemente, porque algumas coisas aparecem na nossa frente, né? Coitado dos meninos, eu imagino que sofre, né, gente? Que essas mulheres tudo peladas aparecendo aí. E na igreja, vai na igreja ainda também, né? Tá? Perigóspel. Aí você sofre. Quem que deu essa risada? Meu Deus, ok. Alguém me arruma um copo d'água? Deu calor aqui agora. Aí, eu já não posso evitar um monte de coisa que o diabo já me bota na minha frente sem eu poder... Tipo, que eu não pedi, que eu não... Obrigada, amor. Que não fui eu que pedi, que eu não fui atrás. Vai aparecer na minha frente. Ou seja, eu estou me abastecendo dessas impurezas sem querer. Certo? Todo mundo aqui passa por isso. Aí, querendo, eu vou lá... ler um monte de bobagem e ficar 2 horas na frente de uma tela consumindo aquilo. Ah, mas tinha uma lição de moral boa. Ah, lição de moral eu arrumo um monte por aí. Se eu vou assistir um filme que atenta contra os meus princípios, que dele massacrar a Bíblia, que dele falar de espiritismo, que dele fazer comparações idiotas com Jesus Cristo, que incita a imoralidade, que faz o sexo fora do casamento parecer uma coisa normal, rotineira, que me incita a beber, que me incita a ser violento. Eu vou dizer, ai, não, mas eu sei separar. Sabe nada, inocente. Oxi, tu não sabe. Nossa mente tem uma dificuldade de prestar atenção no sentido racional, uma velocidade de 24 frames por segundo. Cinema trabalha na média de 30. De 30 a 22, depende do filme, depende, enfim. A gente não consegue fisicamente ficar atento à tela. Então, não é que você é gênio, é burro, é isso. Está em 24 frames por segundo... Aliás, eu troquei. A televisão é 30, o cinema é 24. Se você está nessa velocidade de frames por segundo na tua frente, você não consegue. Não é questão de ser mais inteligente. Não, é técnica. Sua mente tem um processo de hipnose. Você fica assim, já viu a galera assistindo televisão? Se olha a qualquer hora, você fica assim. Não é? Às vezes apaga assim, a tela do computador, assim, eu me olho no reflexo assim. Aí você fica assim, ai, mas é porque... Não tem porquê, entendeu? Quando você está na frente de um equipamento que foi desenvolvido para prender a sua atenção, ele vai prender a sua atenção. Ah, no final eu vou ter eu vou pensar... Não vai pensar nada. Você vai engolir aquilo tudo. Algumas coisas sem mastigar, outras mastigando um pouquinho, você vai engolir aquilo. Outro dia vi minha mãe... Vai parecer preconceituoso o que eu vou dizer, mas olha só.
TV tem martelado nos direitos homossexuais e com vários deles eu concordo. Direitos civis, direitos de respeito. Nos últimos 10 anos, vem uma campanha forte, principalmente da Globo, em cima de jogar para a gente engolir a família homossexual. Nas novelas, enfim. O Agnaldo Silva falou 5 anos atrás que a meta dele é ter 10 casais homossexuais até 2015. Ele está chegando perto, porque a última novela teve 7. Foi assunto nacional, beijo gay e tudo mais. Então, a Globo tem uma agenda homossexual. Minha mãe, quando eu saí de casa... No dia que eu saí... Não. Minha mãe, quando eu tinha 18 anos... Me lembrei, olha, veio, tá vendo? Isso é mídia. Eu saí de casa, a minha mãe assim, achava a coisa mais absurda do mundo ouvir falar de casal gay. Ouvir falar, porque imagina, cristã, sempre na igreja, é abominação. Passei o mês de janeiro em casa. E não sei por que o assunto surgiu, porque a gente viu no jornal alguma coisa. Minha mãe, mas tem que se respeitar, né? Amor é amor. Falei, a tia que não deixava eu ver novela, que era do capeta. 12 anos, 13 anos, o assunto sendo martelado na cabeça dela. Então, é um processo do qual você não pode fugir se você continuar consumindo. É o conteúdo da mídia. A agenda que eles queiram colocar, eles vão colocar e você vai engolir. Porque isso tem a ver com técnica, isso tem a ver com coisas das quais você não controla. Então, você pergunta, Fábio, então eu não posso ver nada? Pode. Eu acho que todo mundo devia assistir alguma coisa para relaxar, para aprender. Mas, assim, primeiro, aquilo louva a Deus? Ou aquilo, pelo menos, não difama a Deus? Aquilo agride seus princípios? Aquilo vai contra a Bíblia? Aquilo é de verdade? Aquilo vai te roubar tempo da família, o tempo com Deus? Passou por todos esses crivos? Assista. E depois até me indica que eu vou assistir também. Agora, o tempo que você gastar assistindo um filme... Gasta também com a Bíblia, para pelo menos equilibrar. Porque você fica 1 hora por dia assistindo série e você faz um culto de 5 minutos, tá meio desequilibrado o trem. Entendeu? Então, assim, eu não sou contra nada de, você é contra. Não sou contra, em absoluto. Eu só acho que, já que a gente está indo para o céu, o objetivo é ir para o céu, você é cristão, por isso vocês estão sábado à tarde ouvindo essa mulher aqui, poxa... Se você quer ir para o céu, pelo menos se alimente das coisas do céu. Porque se você fica só consumindo esse material midiático, que tem uma agenda que Satanás domina muito bem, a gente sabe disso, se você só fica ali, desiste então do céu, porque assim, vai ser boring pra caramba ir para lá. Então, eu comecei a prestar atenção no conteúdo e como a gente está pouco preparado para lidar com o conteúdo, porque a gente se preocupa muito com a forma, não pode usar isso, para a televisão, a internet, mas a gente está pouco prestando atenção no conteúdo. Porque, às vezes, o erro é bem pouquinho. É bem pouquinho. É tipo um mosquito cair numa forma de bolo, sabe? Tipo um inseto no... Nossa, esse negócio de inseto uma vez aconteceu comigo mesmo. Uma barata. Nojento, né? O que você vai fazer? Você vai comer? É só uma baratinha, gente. O resto dos ingredientes é bom. É só uma baratinha, vai. Triturou lá. Mas o resto é bom. Vai comer? E por que você engole violência e espiritismo no filme só porque tem uma liçãozinha de moral desse tamanho? Entendeu? Tipo, faz sentido. Então, eu falei tudo isso porque eu ia falar um outro negócio, mas eu acho que eu já estou passada do tempo. Então, eu queria abrir para perguntas e respostas para a gente continuar conversando sobre esses assuntos. Quem quiser fazer com o microfone, quem quiser fazer com papelzinho, a gente pode continuar conversando. Pode ser? Quem tem papelzinho já? Eu vi gente escrever. Já tem papel? Você quer a pergunta? Passa o microfone lá? Tem microfone aqui, tu quer? Quem vai passar lá? Você foi escolhido. Vai lá. Leva lá para ela o microfone. Né, que você falou rapidinho sobre mensagens subliminares. Aí você deu você tem uma opinião que queria ouvir. Então, quem já viu a palavrinha sexy no Rei Leão? Não? Ninguém? Isso é clássico, né? E daí, fez alguma diferença na tua vida? Seu filho foi lá se masturbar porque viu aquilo? Mensagem subliminar
é o que está sob o limiar da consciência. Essa é a explicação técnica. São coisas que você vê, mas não percebe. Isso é aquela coisa que passa, a sua retina captou e foi para o sublimiar. O que acontece? Algumas pessoas, alguns especialistas, acreditam que essas mensagens raise quando você menos espera e que elas ditam o seu comportamento. E muitos deles citam o famoso experimento da Coca-Cola no cinema. Quem já ouviu essa história? Vocês sabem que não existiu isso, né? Que é uma mentira. Desculpa, Papai Noel também não existe, nem o Coelhinho da Páscoa. Sabe, essa experiência nunca existiu, não é de verdade. Isso é caô. É a história que eles contam é que botava lá, beba Coca-Cola nas telas, que mal dava para ver, que depois aumentava em tantos por cento o consumo de Coca-Cola. Coma pipoca, Mentira, isso nunca existiu. Por que eu não dou valor para esse esquema de subliminar? Falando como técnica de comunicação, eu não dou valor porque está sob o limiar. Se eu não percebo, se eu não processo como consciência, aquilo não molda meu comportamento, meu pensamento. Então, tecnicamente, eu não acredito nela. E muitos especialistas também não. Segundo, que eu acho que a gente fica tanto procurando o disco ao contrário, a voz escondida, o formato do capeta atrás do negócio, que a gente deixa de perceber que está na nossa cara. Sabe? A gente fica tanto procurando o que está escondido e o diabo está desfilando na nossa cara. Assim, Sabe? Eu tenho mais preocupação com mensagem sutil, que é aquela que você vê é pouquinho e você desconsidera porque é pouquinho, do que com mensagem subliminar. Ai, não viu, seu cérebro está apagado. Então, eu tenho... Assim, eu dou valor zero para esse negócio de mensagem subliminar. E eu acho que a gente se preocupa muito pouco com mensagem sutil e a gente fica caçando chifre em cabeça de cavalo. Essa é a minha opinião. Mais alguém? Quer saber como é que faz American Pancake? Eu sei de cor. Gente, se vocês não fizerem pergunta, não dá pra gente continuar. Quer dizer, até dá. Eu fico falando 3 horas sem parar, mas uma galera vai dormir aqui. Papeizinhos. Pedro que está recolhendo papeizinhos? Ou é bilhetinho dela? Ah... Mais algum papelzinho, microfone? Cadê o microfone? Mais uma pergunta, gente? Ai, estou me sentindo desprezada. Estou me sentindo num momento carente da vida. Ninguém quer me perguntar nada? Nem qual a minha cor favorita? Não tenho! Nossa, verdade, eu não tenho uma cor favorita. Meu marido tem, é azul. Mas eu não tenho, eu gosto de todas. São arco-íris, gente. Adoro cor. Vai, gente. Se anima. Quem está dormindo aí? Olha lá. Olha lá o microfone. Cadê o tio do microfone? Teve algum vídeo seu que você fez e pensou assim, não, esse vai ser bacana e tal, e depois você fala assim, poxa vida, não deveria ter feito? Ou, tipo... Você está perguntando isso de uma maneira específica? Você quer fazer uma pergunta mais direta? Assim, essa opinião, assim, tipo assim, porque eu sei que não deve ser fácil. Tem hora que eu vejo assim, comentários nos seus vídeos, assim, que o pessoal realmente eles fogem muito. Eles agridem, né? O povo agride. Sabe que a internet deixa a pessoa muito corajosa, né? Porque por mensagem a pessoa vai lá e me detona. Eu estou na minha frente, ela vai, nega, fala mal agora. Isso, igual você pôs um comentário no Facebook sobre o seu marido cozinheiro. Gente, eu nunca vi tanto. Povo enraivecido. Não, eu fiquei assim, eu falei com meu marido, assim, eu não estou entendendo. E por que as pessoas... Parece que as pessoas têm tendência a levar as coisas para o lado negativo, porque não tem lógica. Mas é a covardia virtual, né? A gente tem muito mais coragem de fazer porque a gente se protege no anonimato, ou pelo menos, tipo, eu não conheço aquelas pessoas. Elas acham que me conhecem porque elas veem uma fração da minha vida num vídeo, então elas se acham no direito de achar que eu tenho que me encaixar num padrão delas. Mas eu não tenho, primeiro que eu não tenho satisfação para ninguém. Então, assim, as pessoas, elas te agridem como se elas tivessem direito sobre a sua vida. Mas teve, sim, alguns vídeos eu fiz e me arrependi. Mas eu só tirei um do ar. Não, nem precisa, tipo assim, se você não quiser entrar em questão dele... Querida, tipo assim, eu respondo gente que me xinga, né? Você acha que eu não vou responder isso? Mas assim, me tá fala, ótimo. Assim, alguns temas assim, que você achou assim, que ia que eu acho que eu não devia ter feito. Outro. Tem. Vários. É que acontece também muita coisa assim, ó. Outro dia não, ano passado, eu fiz um sobre o UFC. Quem já assistiu esse do UFC?
E assim, eu falei que eu achava nada a ver um cristão assistir o UFC e torcer para o UFC, porque além de ser um circo comercial, tipo, fazia sentido você falar do templo do Espírito Santo, falar de paz, de amor, de Cristo, e daí na madrugada, vai lá, quebra ele, nocauteia ele, uou, pô! Tipo, eu não via sentido. Aí eu fiz um vídeo, a opinião é minha, o canal é meu, eu falo o que eu quiser, né? Mas nem todo mundo acha isso. As pessoas começaram, ei, por que você não fala de novela, então? Porque eu tô falando de UFC. E por que você não fala de... Porque eu tô falando de UFC. Escuta, o assunto, não sei se você entendeu, o assunto hoje é o UFC. Outro dia eu falo disso aí. Então tem muito disso. As pessoas, elas se indignam porque é alguma coisa que elas gostam. E quando a gente gosta de uma coisa e a pessoa vem e agride, a pessoa fica louca, né? É assim, todo mundo é assim. Você já não gosta da pessoa. E as pessoas, tem umas pessoas assim que me amam. Ai, porque eu concordo com tudo que... Não, as pessoas querem assim, ai, eu te adoro, porque a sua opinião é muito parecida com a minha. Quer dizer, se eu discordar dela, ela deixa de me adorar, porque ela só gosta de mim porque ela concorda com o que eu falo. Isso acontece com tudo na vida. A gente não vai com a cara da pessoa, vai com a cara da pessoa conforme a afinidade. Mas esse vídeo, eu na hora me arrependi, porque foi a primeira vez que eu comecei a levar pancada online. Até então, as pessoas só gostavam de mim. Ou mais ou menos. Mas, a partir do UFC, as pessoas começaram a me odiar. Eu comecei a ter grupos assim, de haters, legal. Assim. E eu fiquei bem mal, porque eu postei na quinta-feira, fiquei sem ver na sexta, porque eu tinha viajado com a minha família. Fui ver sábado à noite, depois do pôr do sol, e era tarde, o pôr do sol, tipo, era umas 8 da noite, eu estava em Foz do Iguaçu, eu me lembro bem. E eu vi assim, um monte de gente me xingando. Sua crente idiota, retardada, essa frustrada, deve ser... Opa! Deve ser... Não tem uma palavra para compartilhar. Ok, vocês leem lá o comentário. E tal, deve ser uma jornalistazinha falida, sem emprego. E começaram a me ofender, assim, né? Aí foi a primeira vez assim que eu... gente, as galera me odeia, né? E meu marido achando o máximo. Ele, tá tendo fluxo no vlog, é ótimo. Eu falei, não, porque não é você, né? E o negócio bombando, assim. E daí, as pessoas me odiando, porque eu botei aquele vlog sem saber... Mas foi na semana que ia ter uma luta muito importante daquele que quebrou a perna lá. Como que é o nome dele? O Anderson Silva. A luta dele ia ser a tal da luta do século. E eu botei na quinta. Então, estavam os crentes tudo se preparando para comer pipoca e assistir a luta no sábado. E eu vou lá quebrar com a graça deles. E daí, o que aconteceu naquela luta foi que ele teve aquela fratura, que foi uma coisa horrorosa, né? Que chutou a canela e quebrou a canela. Gente, o que deu de gente me escrevendo no domingo, parecia que eu era profetisa. Você profetizou aquilo. Não tem nada não, moço. Eu gravei isso aqui faz um mês. Eu não sabia onde é que ia pôr. E um monte de gente, ai, porque você profetizou. Eu horror, eu assisti aquilo, mas não assisto mais. Agora eu vou olhar para você. Começou assim, oi. Eu não comecei a entender. Então eu me arrependi no sentido, eu não estava preparada para o estardalhaço que ia fazer, sabe? Então, eu não soube me preparar e eu fiquei muito mal. Por 2 dias, eu fiquei bem chateada com o nível de agressão assim, das pessoas. Porque não parece, mas eu sou muito sensível. Mas, depois eu me arrependi de um outro, que foi do futebol. Que eu não falei tudo o que eu pensava sobre futebol. Porque meu marido gosta de futebol. E eu acho um desperdício o cristão gastar tempo com futebol. Ele sabe disso. Só que eu não queria falar isso de uma maneira que pudesse ofendê-lo, ou que todo mundo sabe que ele gosta de futebol, porque ele posta, sabe? É daquele tipo que tem a camisa oficial do time, sabe? Ele gosta de futebol, gosta de jogar com os amigos. Então, assim, se eu fosse muito agressiva ou muito fabiana para falar do tema, com certeza ia ter um monte de gente bombardeando ele, sabe? Por meu intermédio. Então, eu fui muito mais amena. E eu acho que eu não fui muito sincera naquele vídeo, assim. Tipo, eu não sou tão favorável assim, nem a Copa do Mundo, nem coisa, mas eu quis contemporizar. Me arrependi. Toda vez que eu tento agradar todo mundo, eu me arrependo, porque, tipo assim, eu não vou agradar todo mundo. Desculpa, a minha verdade é essa. Dane-se, se você não gostou, eu não posso falar de outro jeito. Então, eu me arrependi porque eu achei que não fui sincera. E depois eu fiz um outro sobre maquiagem, que... acho que alguém aqui talvez tenha visto, né? Agora todo mundo viu, né? Eu perguntei se alguém assistia meu blog, 2 pessoas levantaram a mão. Assistiram o Vida da Maquiagem? Tchá! Então, eu tirei ele do ar. Pode perguntar, amor. Por que eu tirei ele do ar? Não. Eu também sou bastante vaidosa, uso maquiagem, pinto a unha. Isso na hora de pastor. Então, quando eu casei, isso assim... uau, a nora do pastor usa maquiagem, pinta a unha com cores que...
Não é de Jesus. Que não é de Jesus. Então, no começo, assim, é difícil você saber lidar com isso. Você, assim, eu imagino, então, que como esposa de pastor deve ser muito pior. É difícil você tentar lidar com essa situação de ser esposa de pastor e a sua vaidade e o que você gosta. Você sabe o que é engraçado? Poucas pessoas me conhecem aqui, eu acho que de perto. Eu não sou vaidosa. Mas é engraçado que as pessoas só me veem no vídeo e elas me veem maquiada no vídeo. Mas eu sou a pessoa mais relaxada do mundo. Quem me conhece na vida real sabe disso. Eu sou do tipo que tira o sapato, por exemplo, no púlpito, porque está desconfortável. Já teve pessoas, aqui mesmo, ontem uma pessoa falou, nossa, muito engraçado, eu contei para eles em casa hoje, que a pessoa me achou muito sem graça, porque ela achou que eu ia estar maquiada. Tipo, e é engraçado, porque as pessoas compraram aquela imagem da Fabiana pública. Não tenho problema com isso, por 2 motivos. Primeiro, porque nunca me consideraram uma esposa de pastor padrão. Infelizmente, não sei porquê. As pessoas não me acham assim. Às vezes eu pergunto, gente, eu sou esposa de pastor, vocês sabiam, né? As pessoas primeiro falam que não. Quando eu falo, gente, não tenho cara de esposa de pastor? Não. Então, é um preconceito, é um bullying. E a primeira vez que eu ouvi isso foi no meu primeiro ano de ministério. O presidente chegou para mim e falou que eu não estava na forma de esposa de pastor e que eu devia me preocupar com isso porque poderia prejudicar muito o ministério do meu marido. Foi o primeiro choque assim, que eu tive de obra, foi esse. Mas aí eu entendi que, Jesus fez o preto, o branco, o alto, o magro, o barbudo, o tímido, o expansivo. Foi Deus que criou as formas, e elas são muitas, sabe? E, então, eu não tenho problema. Hoje, eu não tenho problema com as críticas. Não vou dizer que não me ofende, porque às vezes eles são muito ofensivos, assim, tipo, vai pro pessoal. Mas eu não tenho problema em lidar com isso, porque cada pessoa tem uma cabeça, eu não vou mudar a sua, você não vai mudar a minha, e não adianta discutir. Eu demorei muitos anos para entender que não adianta discutir, porque você pode não fazer na minha frente, mas você vai fazer fora. Eu tenho uma irmã que hoje não está mais na igreja. E ela saiu da igreja porque ela queria usar unha vermelha e botar anel. E não podia de jeito nenhum isso na minha igreja. Só que hoje, do fundo do meu coração, eu choro muito em pensar, faz 4 anos isso, que ela não está mais na igreja, que ela podia estar na igreja de unha pintada e de anel, mas está na igreja. E hoje ela não está. E ao se afastar da igreja, ela não se afastou só de Deus, mas ela foi para fazer muitas outras coisas das quais nem ela se orgulha, porque começou por não ser aceita dentro da igreja por pintar unha. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente se preocupa demais com a regra, muito pouco com a pessoa, e não é o que Cristo fazia. Cristo se preocupava com a pessoa e depois com as regras. O código de ética do tempo em que Jesus vivia era de não se sentar com fariseu, com coletores de impostos, de jeito nenhum chegar perto de uma prostituta ou de uma mulher adúltera. E ele quebrou essas regras para mostrar para a gente que o que mais vale é a pessoa. Ele morreu por pessoas, não por regras. Embora a regra seja necessária para se manter a dignidade do caráter de Cristo, que é a lei. Então, uma coisa é a lei, outra coisa são as tradições que a gente coloca em volta da gente, com medo até, às vezes, de quebrar a lei. Eu não condeno quem tem esse pudor todo, porque talvez é um medo de quebrar a lei. Mas eu continuo acreditando, e por experiência própria, por ter uma família em julgo desigual, por ter uma irmã fora da igreja, que existe muito mais importância no amor e na aceitação das pessoas do que em ficar dizendo se minha saia tem 2 centímetros a mais, a menos, minha unha... Eu não pinto a unha porque eu sou relaxada também, mas eu adoraria ter uma unha bonita. Mas, enfim... Eu acho que isso é muito menos importante. Então, quando a pessoa vem me criticar, então, ora por mim, irmão. Ele não vai orar, porque ele me odeia. Então, o que eu posso fazer, né? Vai lá. 2 perguntas, rapidinho. A primeira é, no seu vídeo de maquiagem, aquele irmão que acabou de responder de volta, o irmão Apóstolo, acho Apóstolo Ivair. É. O nome dela não é Ivair, é Aldeia Ivair. Eu não botei o nome dele inteiro, porque depois surgiram, tipo, a hashtag chupa Ivair, tipo, a galera, assim, malhando. Mas eu não falei mais com ele, ele não me respondeu, mas ele respondeu um pastor Ivair, tipo, super querido. Ele falou, olha, moça, tá todo mundo aqui na minha igreja perguntando se fui eu, mas não fui eu gosto de você. Mas ele não entrou em contato comigo, mas foi muito engraçado, porque a Folha de São Paulo veio me entrevistar por causa desse vídeo. Louco. E a segunda é, você já sabe qual é o próximo tópico que vai ser do seu vlog? Sei, porque eles já estão gravados, os próximos 5. E eu queria muito que vocês orassem por um específico. O próximo, eu acho que vai ser Fabi Responde. O outro vai ser sobre lei, eu acho. E eu estou guardando um muito especial, que vai ser sobre o sábado. Por quê? Meu público é muito mais não adventista do que adventista.
Eu nunca esperei falar para esse público, sempre achei que eu tivesse uma linguagem muito adventistesa, descobri que não. E eu fiz muitos amigos de outras igrejas. Eu estou indo pregar em outras igrejas. Eles são muito amáveis, muito queridos. Tem um padre no Rio Grande do Sul, Padre Batista. Se estiver me assistindo, manda um abraço. Aquela festa que o povo está assistindo, né? Adoro uma câmera. Aí, o Padre Batista, o sobrenome dele é Batista, de Gravataí, ele passa meus vlogs na igreja dele, na missa. Então, assim, eu acho ele um fofo. Tem outro pastor da igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do Rio, que me escreve, marcamos um congresso para lá, um congresso de jovens dele eu vou fazer. O pessoal da Assembleia também de Genebra, na Suíça, eu vou fazer um encontro para eles, de Portugal. E eu acho, assim, o carinho deles é incrível. E eu realmente acredito que a Igreja Adventista tem um corpo de doutrina sólido, bíblico, e para esse tempo. Nós somos o povo de Deus remanescente para esse tempo, mas eu acho que não é só a gente, porque a Bíblia diz que tem gente de Deus em outros lugares. Então, eu odeio esse exclusivismo adventista, coisa de clubinho que a gente tem, sabe? Só a gente vai para o céu, né? Batizou na igreja adventista, vai para o céu. Não é assim. E eu não acredito nisso. Então, eu acredito que a gente tem uma mensagem para esse tempo. Nós somos um movimento. Movimento, gente, anda. Movimento tem ação. E o movimento adventista é de pregar o sábado e o santuário. Esse é o nosso movimento. Então, eu acredito... Eu fiquei com muito medo de perder gente, coisa bem vaidosa. Eu falei, ai, gente, o povo vai começar a me odiar. Mas era tanta gente me perguntando sobre o sábado, eu estou estudando a Bíblia com alguns, como eu falei com vocês, eu falei, eu vou falar por que eu guardo o sábado. Tipo, eu não vou impor, porque eu nunca falei de doutrina no meu vlog, nunca falei de igreja nenhuma no meu vlog, e eu tenho muitos ateus que me seguem, que são amigos, e eles se sentem respeitados pela maneira como eu falo, então eu acho que isso não pode mudar. Mas eu resolvi gravar um vídeo sobre o sábado, e eu fiz as 7 razões pelas quais eu guardo o sábado. Esse é o tema. Então, eu vou dizer 7 motivos pelos quais eu guardo o sábado, e digo para o pessoal, você não precisa concordar, mas já que vocês perguntaram por que eu guardo, então eu vou te contar por que eu guardo. Mas eu vou falar daquele esquema do vlog, entendeu? Eu guardo por isso, né? Não é isso? Então, tchutchuco. Então é por isso, tchutchuco. Então, orem por isso, porque eu quero botar no ar no final de novembro. Mais alguma pergunta? Sim. Eu nunca vi um vídeo seu, Fábio, desculpe. Ô, pastor, peraí, gente, só um minutinho. Você pode soltar um aqui, só para ele ficar por dentro do assunto que a gente está conversando? Eu sou um cara ultrapassado, né? Desculpa. Nem Facebook eu tenho, imagine. Você fez faculdade, né, pastor? Eu fiz faculdade. Aliás, eu fiz até mestrado. Mas assim, mas eu nunca vi. Mas não precisa colocar o vídeo, não. Tá? Não é Ela que tá assim só você está brincando. perdendo grande coisa também, não. Tá bom? Viu? Não precisa colocar o vídeo. Não põe, não, tô zoando. Mas assim, eu queria entender. Eles perguntaram que você tirou um vídeo, não é? Por que você tirou esse vídeo? Ai, gente, é tão engraçada essa história, pastor, porque depois, eu me arrependi de ter colocado, depois eu me arrependi de ter tirado. Eu acho que esse vídeo já está, pelos meus cálculos, com mais de 1 milhão de views. Pelas páginas que eu acompanho que tem colocado, tem páginas com 400 mil shares, tem página com 200 mil, com 100 mil. Então, pelos meus cálculos, já passou disso. Fora a galera que baixou, compartilha pelo WhatsApp, essas coisas. Mas aconteceu uma coisa muito interessante que me magoou em relação a esse vídeo. Eu postei esse vídeo na quinta-feira. No domingo, ele estava com 25 mil views. E foi sobre? Maquiagem. Foi assim, um cara... Deixa eu te explicar o contexto. Um apóstolo me escreveu. O apóstolo? Não sei, porque eu só vi o perfil dele ali. Ele me escreveu, mandou um texto enorme, só que eu só li um trechinho, eu acho que esse foi meu erro também. Ele falou assim que a filha dele me assistia e que ele foi ver quem era aquela mulher que estava pregando da Bíblia e ele se surpreendeu ao ver a minha cara pintada. E ele falou bem assim, cara pintada. Ele falou assim, já parou para pensar nesse texto? E coloca Reis, que Jezabel estava em Jezreel, pintou seus olhos e saiu. Só esse trecho. Ele falou assim... Daí ele continuou escrevendo, ele falou assim, muito me espanta alguém que se diz serva do Senhor se comportar como uma prostituta cerimonial, que era Jezabel e tal, assim. Eu não li tudo isso, porque tipo, era forte o texto dele, assim. Eu me senti ofendida, primeiro. Ele mandou no mural do meu Facebook, público. E ele falou assim, gostaria muito que se você tivesse o mínimo de honra, me respondesse, ou gravasse um vídeo. Eu falei, nossa, o cara está me tomando por Jezabel. O problema de Jezabel não é que ela usava maquiagem, na minha concepção. O problema de Jezabel é que ela era uma adoradora de Baal, inimiga de Deus, assassina de profetas. Tipo, o problema dela era mais embaixo. Aí eu peguei e resolvi gravar um vídeo. Falei, olha, apóstolo, a sua teologia está um pouco equivocada, porque
Se na sua associação, na sua concepção, Jezabel era má, Jezabel usava maquiagem, usar maquiagem mal, então a gente tem um problema, né? Davi era bom, Davi matava, logo matar é bom, né? Abraão mentiu, Abraão era bom, logo mentir é bom. Então, assim, a associação teológica, além de simplista, está perigosa. E eu respondi ele assim, mas eu respondi sério, eu não respondi... Foi o único vídeo que eu acho que está mais sério, assim, não está igual aos outros, né? Eu acho que eu devia fazer vídeos mais sérios para bombar. Aí eu respondi isso, eu falei assim, mas se você se ofende... Porque daí ele falou assim, esse é o que meu marido participa, né? Esse não é o da maquiagem, porque o da maquiagem está fora do ar. Eles repostaram? Que botar aí para não assistir o quê? Aí eu respondi ele e no final eu fiz um drama queen, né? O final foi ótimo, não foi? No final eu peguei um lenço umedecido e falei assim, olha, se você está incomodado com a minha maquiagem, eu tiro. É fácil tirar maquiagem, um lencinho umedecido, tira ela da minha cara. Mas como é que você tira um coração orgulhoso? Como é que você limpa um coração que se acha mais santo, porque deixa ou não deixa de fazer as coisas, que julga as pessoas pela aparência dela? Eu tiro minha maquiagem. Aí eu acabo o vídeo assim. E daí, bombou o vídeo. Só que daí, no domingo, tem um cara... alguns dos tchutchucos eu conheço, porque eles sempre comentam, eles estão sempre presentes, você presta atenção mais nessas pessoas, né? E tinha um lá de Alagoas que me escreveu assim no YouTube. Fábio, eu gosto muito dos seus vídeos, mas com esse eu fiquei muito chateado. E eu respondi. Eu falei, por quê? Ele falou assim, aconteceu uma coisa muito chata na minha igreja. Eu dei o meu e-mail para ele, eu falei, me explica. Aí ele me escreveu no domingo isso. Ele falou assim, ontem na minha igreja, tem uma mulher na minha igreja que é um problema, ela tem vários problemas, tal, e ela adora maquiagem. Interior de Alagoas. E daí, tipo assim, gente, a gente nunca pode tirar em conta o fator cultural dos lugares. Cultura é cultura. E até onde ela não interfira na Bíblia, ela deve ser respeitada, sabe? Eu vou em certos lugares onde a cultura, por exemplo, mulheres usarem calça na igreja e pregar, não tem problema. Mas se eu faço isso no Brasil, é um escândalo. Então, não vou fazer isso. Para quê? Eu vou impor a minha cultura para os outros? E ela é do interior de Alagoas, Nordeste, sabe? Aquele lugar mais simples, são pessoas mais simples. Ele falou assim, essa mulher foi lá na frente, passou o vídeo e chamou por nome 2 irmãs que brigavam com ela porque vocês são falsas moralistas, sua santidade quem é que limpa? Que não... E os maridos das mulheres se levantaram para defender as esposas. Está dando eco, é isso mesmo no meu microfone? E começou a briga na igreja, no sábado de manhã. E ele me contou isso, eu fiquei muito chateada, porque, primeiro, minha intenção nunca foi essa, de causar discussão, muito pelo contrário, o objetivo do meu vídeo é justamente você pensar e respeitar o outro. Segundo, porque eu acho que eu fui arrogante na minha resposta, eu fui séria, porque o cara me chama de Jezabel, né, velho? O povo... E tem isso, as pessoas querem que eu seja sempre bonitinha, lindinha, eles acham que a gente não sente nada e não pode responder nada nunca, sabe? Então, eu acho que eu fui meio arrogante e não respondi tudo o que eu penso sobre vaidade cristã, sobre modéstia cristã, sobre vaidade. Eu me detive só em responder a pergunta dele, e não expliquei o que eu não endosso todo tipo de maquiagem, eu não endosso todo tipo de adorno, só que do jeito que eu respondi, parecia que sim. Isso. Entendeu? Então, Isso, aí na segunda-feira, a Darleide me escreveu, ela é muito minha amiga, e ela falou assim, nossa, acabei de ver seu vídeo, tá bombando. Eu falei, Darleide, nem fala, que eu estou muito chateada com esse vídeo. Ela, por quê? Eu contei essa história. Ela, Fábio, então tira do ar. Você está incomodado? Eu falei, mas tira do ar, agora já tem mais de 30 mil views, porque fazia 5 dias. Aí o Bertotti viu e ele falou, Fábio, você está tão incomodada com isso? Tira logo esse negócio do ar e acabou, e tirou a sua. Explica, então. Se você quer explicar, explica. Eu tirei do ar e fiz um post no blog. Mas, assim, quando eu tirei do ar, foi que nem sangue dos cristãos, entendeu? Se matava o cristão, nascia mais. Aí bombou, viralizou. Vivi o que é um viral, né? Agora eu sei o que é ser um viral. Foi isso, pastor. Então, às vezes, a gente quer que a pessoa mastigue. Para pensar, eu fico pensando nisso e eu acho extremamente nojento, porque espiritualmente a gente faz assim, a gente quer que a pessoa mastigue o alimento e dê mastigado para a gente. Mas pensa se eu digo assim, você tem que comer verdura, tá? Que é muito bom. Então, peraí, só um pouquinho, que eu vou mastigar aqui a cenoura. Essa pessoa que mastigou pegou todos os nutrientes. Aí ela fez aquela baba na boca, que agora está facinho de engolir. Toma aqui agora. Como que é seu nome, que você está rindo de mim aí? É, o senhor mesmo. Wilson, agora eu pego essa baba aqui e vou dar na tua boca. Isso não é nojento? É muito nojento. Só que é isso que a gente faz espiritualmente. A gente pega de um líder que mastigou, que estudou, ele pegou todo o nutriente, a gente quer engolir a baba, que negócio nojento. Faz sentido, entendeu?
Então é isso. Respondi a tua pergunta, respondi a do pastor. Tem 2 perguntas aqui. Posso responder essas? Vocês já estão enjoados? Já podemos acabar? Vamos acabar! Eu queria falar de sexo, mas não vai dar, que tem muita criança. Adoro falar de sexo, já que não dá para fazer, que meu marido está longe. O que você pensa sobre Harry Potter? Gente, eu moro no país do Harry Potter. Foi uma pesquisa lançada recentemente na Inglaterra, o ano passado, e toda a casa inglesa tinha pelo menos um livro da coleção Harry Potter. Eu já falei o que eu acho de filmes e o que eu acho da nossa doutrina ser atingida, não falei? Acho que Harry Potter não se enquadra na minha ética cristã. É um bruxo. E a Bíblia diz como a gente deve lidar com feitiçaria. São práticas demoníacas. Então, eu nunca assisti, nunca li, nem pretendo. Gostaria que você falasse um pouco sobre jogos agressivos. É agressivo? Também sou contra. UFC. Leia meu vídeo, assista meu vídeo sobre o UFC. Você vai ter a minha opinião sobre jogos agressivos. Pode falar, irmã. Eu não lido, Deus lida por mim. Eu vou te dizer por quê. Eu não sou pastor, eu não sou uma líder religiosa. Por mais que alguns achem, eu não sou. Eu sou uma cristã, esposa de pastor, e isso não me dá autoridade teológica, porque, né, cada beijo é uma oração. Não é assim, né? Eu não sou uma autoridade teológica. Eu gosto de falar da vida prática do cristão no entendimento de uma leiga. Eu sou uma leiga, como você, como todo mundo aqui. Menos os 2 pastores estão aqui. Sou uma leiga. Então, eu não abordo temas doutrinários especificamente. Tipo, tem gente que pergunta, explica as profecias. Eu posso explicar. Eu cresci na igreja, eu sei de fazer todo o quadro das 2.300 tardes de manhã, 70 semanas. Entendo tudo. Mas não é o meu papel. O meu papel é falar de um Deus que salva, e é isso que eu considero o meu vlog, de um Deus que salva, que é legal pra caramba, que é amigo, que é divertido, que tem senso de humor, e que você não precisa ser chato para ser crente, que você não precisa ser mal-humorado, tratar os outros mal. Eu considero hoje esse o meu ministério. Gente, seguinte, crente é uma pessoa legal, pode chegar perto que ele não morde. Então, eu enxergo assim, as pessoas às vezes me escrevem e eu fico muito triste, porque são muitos. Eu recebo uma média de 200 mensagens por dia. Eu tiro uma média de 4 horas por dia para responder mensagens. Mensagens de todos os tipos. Aconselhamento matrimonial, sexual, faculdade, amigo, briga, tal. Até se eu uso roupa plus size, onde é que eu compro. Tem de tudo nas perguntas. E eu gasto esse tempo por dia porque eu entendi que esse é o meu ministério. E a internet me proporcionou isso. Então, eu encaro isso como falaria de Deus para qualquer outra pessoa. Porque é natural para mim falar de Deus. Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de Cristo. E eu acho muito legal ser crente. Eu acho que ser crente fez a minha vida ser muito melhor do que seria se eu não fosse. E eu acho que as pessoas têm uma concepção muito errada quando elas escrevem para mim e dizem assim, fiquei sabendo que você é adventista. Quase não acreditei. Aí ela continua, porque você é legal. Até eu falar do sábado. Vamos descobrir como é que vai ser depois de novembro. Mas eu acho... E é muito triste, assim, das 150, 200 mensagens por dia, tem pelo menos 10 que dizem isso. É verdade que você é adventista? Não pode ser. Então eu fico pensando, a adventista está tão mal vista, está tão queimado na praça, gente. Acho que está. Sabe por quê? Pelo bem e pelo mesmo motivo, pela razão boa e pela ruim. Nós somos o povo da Bíblia. Ou éramos, quando a gente lia a Bíblia. Nós éramos considerados o povo com quem não se dava para brigar teologicamente. Na década de 50, Chico Bíblia, na década de 60, Chico Bíblia era imbatível. E cresceu-se a ideia de que adventista estuda a Bíblia, adventista sabe de Bíblia, adventista não vira universal, adventista não vira católico, adventista não vai para outra igreja. Quando adventista era igreja adventista, ele continua com os presidentes, porque ele é firme de doutrina, o bicho entende de Bíblia. Só que de tanto ser firme de doutrina e Bíblia, a gente esqueceu as pessoas em volta. Porque a nossa igreja, o nosso estilo de culto protestante é de ensino, não é de entretenimento, como algumas igrejas pentecostais. Então, a nossa música é boring, o nosso esquema é todo meio sem nada exciting, porque o nosso esquema é ensino. Dava para ser um pouco mais mix? Dava, né? Também acho. Mas não é. Em alguns lugares, estão se tentando. Então, a nossa forma adventista é voltada para o ensino, pela Bíblia. Por muito, muito tempo, por meio século, a gente tem uma turma de pessoas que estuda, que sabe muito da Bíblia, mas que lida muito pouco com gente. Sabe? Que tem muito pouco amor, tem muito pouca tolerância. Só que todo mundo é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
A pessoa foi lá e está dando para o namorado, é pecadora. Você está lá e está mentindo, você é pecador também. Entendeu? A outra foi lá e está transgredindo o sábado. O outro foi lá e traiu a esposa. Tá todo mundo desgraçado. E existe muita pouca compaixão entre nós todos desgraçados, porque eu acho que, por eu ser adventista, eu sou superior ao outro que é da assembleia, da congregação, do outro, e que eu tenho que me postar como superior a eles. Então, quando as pessoas dizem para mim que ficaram surpresas por eu ser adventista, eu fico extremamente triste. E eu digo para ela que nada, adventista é tudo legal. Mentira, não é? Mas eu digo para elas, não, vai na igreja adventista, a galera é mó massa. Mas não é, né? Então, assim, a responsabilidade que eu lido não é por fazer um trabalho público, é por ser uma pessoa. Porque, para mim, é mais do que falar para sei lá quantas mil pessoas. É como eu falaria para você, para uma pessoa só. Eu acho que a minha responsabilidade deve ser a mesma que a sua, que a sua, que a sua. É de falar de um Deus de amor que salva, e o resto é com o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém do pecado, eu não salvo ninguém, eu não condeno ninguém, sou nada. Quem vai fazer todo o trabalho é o Espírito Santo. Meu trabalho é falar de Deus. Então, eu não encaro com uma grande... Ai, tenho que fazer... Não. É a vida da gente.